e vamos dar prosseguimento aqui a essas nossas ilustrações. Então, na última ilustração, nós mostramos aqui a interatividade que existe aqui no Power View. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Power Pivot, criar mais algumas funções e em seguida criar novos gráficos. Ou seja, vamos criar um gráfico aqui para analisar períodos. Por exemplo, quantos alunos nós tivemos entrada por ano e outros detalhes a mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa base de dados. Esta base de dados que eu já disponibilizei para você. Veja se é possível você fazer o download para você poder me acompanhar nestas aulas. E vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui na guia Power Pivot, mantendo qualquer célula desta selecionada, você vai clicar aqui em gerenciar para retornar ao Power Pivot. Então vou dar um clique e aí retornamos para o Power Pivot. Então vamos lá, eu vou clicar aqui do lado, aliás a gente pode clicar em qualquer parte aqui para a gente poder criar uma medida, mas eu vou criar aqui uma medida aqui neste local para contar quantos registros eu tenho, ou seja, quantos alunos eu tenho cadastrado aqui no banco de dados. Esta função ela faz uma contagem com base em toda a tabela, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, já cliquei, vou clicar aqui na barra de fórmulas, vou escrever assim, quantidade de alunos, dois pontos, igual, e aí nós vamos utilizar a função Counting Rows. Olha lá, simplesmente nós vamos precisar aqui do nome da tabela. Esta tabela que nós demos o nome, lá na tabela especial, quando nós aplicamos esta formatação. E o nome dela é exatamente esta, F Academia, F de fato. Então, vou dar um Tab, simplesmente isto. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Então, observe, veja que aqui eu tenho a mesma contagem, porém esta função está levando em consideração apenas esta coluna, enquanto esta função aqui está levando em consideração a toda a base de dados. E aí nós vamos utilizar essa função para um outro teste. E aqui nós podemos fazer aqui embaixo o seguinte, vamos colocar a função máximo, mínimo e média. Então, eu vou clicar aqui embaixo, clico aqui na barra de fórmulas e coloco aqui, maior mensalidade, dois pontos, igual, sempre você vai colocar dois pontos igual. E vamos lá, escreva max, abre o parênteses e aí coloque o nome da nossa tabela, F Academia, seguida da coluna mensalidade, ok? Então esta aqui é a boa prática que nós precisamos fazer, colocarmos aqui o nome da tabela e em seguida o nome da coluna que nós vamos trabalhar, tá bom? Então vou dar um Enter, ele vai trazer aqui embaixo a maior mensalidade, ok, ele trouxe aqui. A gente pode inclusive colocar aqui em estilo de moeda, quando eu clicar aqui na coluna mensalidade e escolher aqui a opção Português Brasil, olha aí como ele colocou, ok? A gente ainda pode colocar aqui em estilo de moeda, neste resultado, clicando com o botão direito, formatar, e escolhendo a opção Currency. Clique em OK. Se eu aumentar aqui a largura da coluna, vai aparecer aqui o valor. Vamos fazer mais uma medida, vamos clicar aqui dentro e vamos colocar menor mensalidade, dois pontos igual, e vamos colocar a função min. Vamos abrir o parênteses e aí pegarmos lá a mensalidade. Se você escrever a palavra mensalidade, na hora que você for escrevendo, ele já vai selecionar aqui, olha lá, ele já destaca para você. E aí você simplesmente dá um Tab, fecha o parênteses e dá um Enter. Ok, novamente você clica com o botão direito, vem aqui em formatar, escolhe aqui a opção para aplicar a formatação do estilo de moeda. Clique em OK. Então estes valores nós podemos utilizar em cartões, assim como também este outro que nós fizemos, ok? E agora nós vamos utilizar aqui uma outra função muito útil que faz uma contagem, mas esta contagem ela não vai considerar as repetições. Então, por exemplo, você observe aqui na coluna bairro que nós temos alunos de vários bairros. Então, eu quero saber aqui a quantidade de bairros que a academia atende. E aí você vai querer fazer uma contagem aqui desta coluna, mas não considerando as repetições. Ou seja, ele vai olhar aqui este bairro e vai contar apenas como uma única vez. Vai olhar aqui este bairro e vai contar apenas como uma única vez. Então, para isto, nós temos a função Distinct Count, que faz a contagem de itens, mas não considerando as repetições. Então, vou clicar aqui embaixo, clico aqui na barra de fórmulas, escrevo quantidade de bairros, dois pontos igual,
E aí vou colocar agora a função distinct count. Ok, agora vamos escrever a palavra bairro e vamos escolher exatamente esta opção. Pronto, vou dar um Enter. Então esta função vai contar todos os dados, mas ele não vai considerar as repetições. Então nós temos aqui, conforme diz a função, 16 bairros que a academia atende, ok? Da mesma forma, nós podemos contar aqui, por exemplo, nesta coluna, a gente vai querer saber quantos segmentos de trabalho tem aqui cadastrado. Então, a gente pode criar aqui a medida. Então, vou clicar aqui novamente, dois pontos igual, e vou colocar a função distinct count. Ok, então escrevo lá segmento de trabalho, dou um Tab, fecho parênteses, vou dar um Enter. Vou aumentar aqui a largura da coluna. Então, nós temos aqui 4 segmentos de trabalho. E aí, para a gente poder constatar, você clicando aqui no filtro, você vai perceber. E aí nós temos isso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses são os segmentos de trabalho que tem aqui cadastrado. Então, através da função distinct count, ele olhou para esta coluna e fez a contagem, não considerando as repetições. Quando ele olhou aqui, por exemplo, para o segmento serviço, ele contou apenas como uma única vez, não considerando as repetições. E aí nós temos 4 segmentos de trabalho, ok? E para finalizarmos, nós vamos criar aqui uma outra tabela que vai se interagir com esta base de dados a fim de nós criarmos algumas análises com base no tempo. Então, esta tabela será a tabela calendário, que vai se vincular a esta coluna. Nesta tabela vai vir tudo dividido, por exemplo, dia, mês, ano. E aí, quando a gente precisar apenas criar um gráfico por ano, a gente vai usar a coluna que vai estar lá disponível para a gente. Então, simplesmente eu vou clicar aqui na guia design, vou vir aqui em tabela de data e vou escolher esta primeira opção, nova. Então, vou dar um clique aqui. Neste momento, ele está criando uma outra base de dados. Olha só a base de dados que ele criou, calendário, ok? E aí vamos aguardar um pouco, porque ele está processando. E olha só as colunas que ele criou, ok? Vamos aguardar um pouco, ele ainda está processando. Sempre você olha aqui para a barra de status, para ver se tem alguma informação, se ele está processando ou não. Pronto, então ele finalizou aqui a criação, ele criou esta base de dados. Estas datas aqui foram criadas com base nas datas que eu tenho aqui nesta tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ano 2016, 2017 e vai até 2018. Então, toda essa base de dados ela foi criada com base naquela coluna para poder a gente criar as análises conforme a nossa necessidade. Veja que ele já criou aqui a coluna ano, número do mês, ele trouxe aqui o mês de cada data, o mês por extenso. Então, ele já criou aqui várias colunas que nós podemos utilizar algumas delas para criar nossos gráficos. Porém, a gente precisa vincular esta tabela com esta nossa base principal. Então, nós precisamos vir aqui na guia página inicial e clicarmos nesta opção. Olha lá, exibição de diagrama. Então, vou dar um clique. Veja que nós temos aqui a tabela que ele criou. Olha lá, a tabela calendário. E nós temos aqui a nossa base de dados academia. Veja as medidas que nós criamos. Olha só, estão todas aqui as nossas medidas, que foram criadas no Power Pivot. E agora nós precisamos fazer um relacionamento usando a data desta tabela com a data que há aqui na tabela calendário. Então, eu vou clicar aqui, clico em cima, pressiono e vou arrastando para cá, olha lá. E solto aqui sobre a coluna data da outra tabela. Quando eu soltar, então ele criou aqui um tipo de relacionamento que nós chamamos um para muitos. Ou seja, uma data aqui desta tabela pode estar relacionada a vários registros desta outra tabela aqui. Veja que aparece o asterisco. Asterisco quer dizer muitos. Então, uma data específica aqui desta tabela pode estar se repetindo várias vezes aqui nesta outra base de dados. Por isso que é o relacionamento um para muitos, pelo fato de uma data aqui estar relacionada a vários registros. Então, por que uma determinada data pode estar se repetindo aqui nesta outra tabela? Porque em uma data específica pode ter se matriculado vários alunos. Então, esta data pode estar se repetindo exatamente por isso, porque naquela data houve 10 matrículas, 15 matrículas. Então, nós temos o relacionamento um para muitos. E agora, nós vamos voltar aqui para a exibição de dados. Voltando para a exibição de dados, nós podemos observar
que ela já está pronta para que a gente possa ir lá para o Power Pivot e agora nós podemos ir para o Power View, porque já está pronto os nossos dados para que a gente possa criar os nossos gráficos interativos. Vou clicar aqui neste botão, salvar, ele está processando e vamos prosseguir na próxima aula.